summit between the European Union and the African Union held here in Luanda. Allow me to introduce the entities that will respond to the questions. His Excellency João Manuel Gonçalves Lourenço, President of the Republic of Angola and Chairperson of the African Union, and His Excellency Antonio Costa, Chairperson or President of the European Council. I would like to ask you to wait for indication of the right time when you can make your question so that we can ensure an efficient order of the turns of the floor. In this moment, I will open the session for questions and answers. I would like to start with the TPA, the Angolan Broadcast Television. Very good afternoon to the two presidents. My question is as follows, and it can be answered by both. What assurances that African countries can have that the Europeans, the former colonizers, will not come to Africa in a neo-colonialist perspective in order to be critics and explore the resources that had made Africa more attractive, but now for the establishment of an effective and a quality partnership. I think that the best assurance confiança criada ao longo dos anos, particularmente ao longo dos últimos 25 anos, desde a altura em que se estabeleceu esta parceria estratégica entre os dois continentes. Portanto, existe confiança e na base desta mesma confiança, portanto, em princípio consideramos haver garantias de sucesso desta cooperação entre os dois continentes. Eu gostaria de acrescentar que esta confiança assenta também em projetos concretos. A visão que temos é que o maior e melhor recurso que a África tem é o seu capital humano, é o seu talento, é a sua juventude. Nos próximos anos até entrarão no mercado de trabalho no conjunto do continente africano 800 milhões de pessoas. Isso significa que temos aqui uma oportunidade extraordinária de que a África se desenvolva não só com base nos seus recursos naturais, que são essenciais para a transição energética ou para a transição digital, mas que a África continue a atrair investimento para se industrializar, para transformar no território africano esses recursos naturais, para que o valor acrescentado se gere e fixe aqui em África, para que os empregos criados sejam criados e se fixem aqui em África e fixem aqui o talento da juventude africana. E é essa a visão de parceria que a União Europeia tem com a União Africana e que os Estados europeus têm com os Estados africanos. Como sabe, as empresas europeias são o primeiro investidor aqui em África e estamos convencidos que a criação da área de comércio livre no continente africano vai potenciar esse desenvolvimento e os investimentos que temos estado a fazer, com base da iniciativa do Global Gateway, quer em infraestruturas fundamentais para os corredores de desenvolvimento, seja na formação profissional, seja no investimento em áreas industriais designadamente críticas, como as vacinas, serão essenciais para garantir que esta parceria será desenvolvida numa base de mútuo interesse e não numa lógica extrativista, como ocorreu em séculos anteriores. Muito obrigada. ANSA. Hello, I will pose my question in English. Mattia Bagnoli, ANSA, the National Italian News Agency. Mr. Costa, you said that today negotiations were focused on multilateralism and that Europe and Africa, and I quote, are pushing for a stronger multilateral order
one that protects the United Nations Charter, reinforces the rule-based approach, unquote. When I hear this, I see in the background the war in Ukraine. So my question to you is this. After almost 4 years, do you see our African friends closer to Europe on this, or they are, on the contrary, drifting away? And to you, President Lorenzo, a very similar question. Russia is pushing hard in Africa, advancing its own narrative and interests. Is Africa willing to support Europe on the Ukrainian war, or do you see this an issue that you don't want to be involved? Thank you. Well, first of all, I could simply answer with our joint declaration. In point number 4, it's very clear that we together uphold for the values of the United Nations Charter. And on point 5, we say, guided by these rules and principles, we reiterate our unwavering support for a just, comprehensive and lasting peace in Ukraine, the occupied Palestine territory, Sudan, South Sudan, the Democratic Republic of Congo, the Sahel, Somalia, and the other wars and conflicts around the world. Then it's very clear that our partnership is based in our shared values and our common support for a multilateral order and the international rules-based order. But you can say more than this. As I said in my closing declaration, nowadays we don't have local conflicts, we don't have regional conflicts. All these conflicts in Sudan, in the Republic Democratic of Congo, in Gaza or in Ukraine are not local, neither local nor regional. They are violations of humanitarian law, they are violations of the very enshrined values in the United Nations Charter, and when we allow a state, not matter what state, to disrespect sovereignty, territorial integrity, the international recognized borders of other countries, we are allowing all the other countries to do the same. And that's the reason, because there are no alternative for the multilateral and the international rules-based order, because the alternative is simply the chaos. And we need to avoid the chaos. We need to uphold for the international order in Ukraine, in RDC, in Gaza, in Sudan, elsewhere. Bom, com relação à sua pergunta, é importante dizer-se que, enquanto os nossos países africanos ainda estavam colonizados por algumas potências europeias, o principal país que nessa altura se levantou em nossa defesa, em nosso apoio e contribuiu para que pudéssemos alcançar as nossas independências foi, sem sombra de dúvidas, a Rússia, na altura com outra configuração, outra designação. Portanto, ainda era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi a potência que, no quadro da Guerra Fria, ajudou os nossos povos a se libertarem do colonialismo europeu. Com todo tipo de ajuda, fornecimento de equipamento, armamento e equipamento militar, formação dos nossos homens, até que finalmente todos nós alcançamos as nossas independências. E os povos africanos que beneficiaram dessa ajuda estão eternamente gratos à Rússia por este apoio dado. Porque não há para nenhum país nada que esteja acima da sua liberdade, acima da independência nacional e da soberania dos povos. Com relação aos dias de hoje, ao facto de
a Ucrânia ter sido atacada, ter sido invadida e parcialmente ocupada. A África defende a justiça, defende princípios, e por defendermos a justiça e princípios, nós defendemos, a exemplo do que se passou conosco, o direito à independência, o direito à soberania, o direito à integridade territorial da Ucrânia. Muito obrigada. Desculpe, Sr. Presidente, se eu interrompi. Terminei. Obrigada. Por último, Afrique TV Media and Finance. Thank you very much. I have a question for President Antonio Costa and also a question for President João Lourenço. But it's the same question. So, right now, we just want to know in Africa what economic and political lesson should we take away from this 7th meeting between the European Union and African Union. Thank you very much. From my point of view, the lesson is very simple. We will continue to work together for peace and prosperity through multilateralism. Bom, nós consideramos que a grande lição que sai não apenas desta cimeira, como das anteriores, é o valor que nós prestamos, que nós damos à parceria entre os diferentes blocos. Portanto, quando vivemos hoje num mundo em que existe uma confrontação que vai ao extremo, portanto, levando até a guerras, o exemplo que pretendemos dar com essas cimeiras é que, em vez da confrontação, nós preferimos a parceria. Portanto, só a parceria que vai ajudar os nossos países a se desenvolverem e a criarem melhores condições de vida para os nossos povos. Portanto, nós estamos a dar o sinal contrário àquele que, infelizmente, estamos a ver ultimamente no mundo, em que o unilateralismo está a procurar suplantar o multilateralismo. Portanto, estamos a dar a indicação de que o caminho a seguir é defender o multilateralismo. Muito obrigada. Antes de terminar, Sr. Presidente do Conselho Europeu, António Costa, queria inicialmente fazer uma declaração ao que me foi dito. Deixa assim? Já não. Muito obrigada. Assim damos por terminada esta conferência de imprensa. We thank the members of the press for their presence and coverage. With this, we formally conclude the press conference of the African Union-European Union Summit. We wish you all a good continuation and a safe return. Thank you. Thank you. E muito obrigado mais uma vez ao Presidente João Lourenço, à Angola, pelo excelente acolhimento e organização desta sétima cimeira. Vamos nos esforçar para daqui a 3 anos conseguir corresponder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Igualmente, eu só tenho a agradecer a participação de todos os Estados-membros, quer da União Africana, quer da União Europeia, que com o seu contributo, portanto, fizeram desta 7ª cimeira uma cimeira de grande sucesso. Muito obrigado.